História de um Menino Mau, de Mark Twain, voz Iba Mendes. Era um menino muito mau que se chamava Jim. Nos livros das escolas dominicais, os meninos maus se chamam quase sempre James. E caso estranho, embora inexplicável, não importa, nosso herói se chamava Jim. Não tinha uma mãe enferma, uma pobre mãe piedosa e tísica, que houvesse desejado baixar ao túmulo para fugir das penas deste mundo, se não fora grande o amor que dedicava a seu filho e o temor de deixá-lo abandonado às perigosas ironias da sociedade. Todos os meninos maus que figuram nos livros das escolas dominicais, além de chamar-se James, têm uma mãe enferma que lhes ensina as lições, que lhes canta ao pé do berço uma voz doce e queixosa, que os beija na fronte ao lhes dar boa noite e que se ajoelha enquanto eles dormem para elevar suas preces ao Todo-Poderoso. Nada disso ocorria ao nosso menino. Ele se chamava Jim, como dissemos, e sobre chamar-se Jim, tinha uma mãe sã, robusta e nada piedosa, a quem não preocupava seu terno rebento. Era muito comum ouvi-la dizer cobras e lagartos do filho. Dava-lhe sempre um par de bofetões antes que ele se fosse deitar. Nunca lhe deu um beijo e gostava de puxar-lhe as orelhas. Pois um dia Jim subtraiu as chaves da despensa, comeu o conteúdo de um vidro de geleia e substituiu o doce por um pouco de alcatrão, com o fim de que sua mãe não desse falta pelo mesmo. Nesse momento, não falou no rapaz a consciência, dizendo-lhe com sua voz acusadora: desobedeceste a tua mãe, cometeste um pecado e Deus te castigará. Os meninos que são vítimas de sua gulodice vão direitinhos para o inferno. Jim não se arrependeu, nem de joelhos fez formal promessa de ser bom daí em diante. Também não foi pedir humildemente perdão à sua mãe, um perdão cheio de lágrimas e de ternura, e acolhido com sorrisos de agradecimentos. Não, tudo isso é muito bonito e assim acontece, em regra geral, nos livros das escolas dominicais, mas no caso de Jim ocorreu algo bem diferente. O garoto comeu a geleia, celebrou sua travessura, lambeu os lábios dizendo com o maior cinismo: como eu gosto disto! E pensou com delícia na indignação da senhora sua mãe quando descobrisse a façanha. Ainda mais, chegando o momento de comparecer diante da autoridade materna, Jim negou com a obstinação de um delinquente vulgar. Deram-lhe uma surra e ele continuou negando e chorando até que, fartando-se de bater, a má mãe deixou em paz o mau filho. Estava escrito sem dúvida que tudo havia de acontecer o inverso do que rezavam os livros. Outro dia, Jim se escanchou na macieira do vizinho senhor Acon, com o propósito de roubar-lhe seus mais formosos frutos. E nem se partiu o ramo da árvore, nem o menino caiu ao solo, nem quebrou um braço, nem rasgou as calças, nem teve de se haver com o jardineiro, nem guardou o leito durante vários dias para se curar das feridas, nem por fim se arrependeu de suas travessuras. Pelo contrário, Jim se apropriou das maçãs mais gordas e desceu da árvore sem dificuldade de espécie alguma. E embora o cão do jardineiro tentasse cortar a retirada do pequeno ladrão, teve que se afastar com a dor de uma pedrada nos lombos, porque Jim, embora mau, era um menino previdente. Digam-me vocês agora, com a maior sinceridade, se leram um caso semelhante nesses encantadores livrinhos encadernados primorosamente e em cuja capa aparecem 2 ou 3 cavalheiros de face e chapéu alto e outras tantas damas com capote,
repartindo prêmios a uma interminável série de meninos de cabelos crespos e faces como tomate. Ouço sua resposta negativa e prossigo. O tal Jim tirou certa ocasião a caneta da mesa do mestre-escola e, para se livrar do castigo, escondeu o objeto roubado num gorro de George Wilson, o filho da nobre viúva Wilson, um menino exemplar que nunca desobedecia a sua mãe, que nunca manchou seus lábios com a mentira, que era aplicadíssimo e que maravilhava todo mundo por seu comportamento. Quando a caneta caiu do gorro ao chão e o pobre George, envergonhado, inclinou a cabeça depois de enrubescer, como se o houvesse surpreendido em alguma ação má, quando já se levantavam sobre suas costas as discípulas vingadoras, não apareceu no umbral da porta da sala, a nobre figura do juiz de paz interrompendo o suplício no ato de ser executado. Nem o digno magistrado pronunciou as palavras sacramentais: proíbo-vos de tocardes nesse menino, sei que ele é inocente e o verdadeiro culpado é outro, e sei-o porque casualmente passava pela porta do colégio e vi tudo e tudo ouvi. Jim não foi desmascarado. O venerável juiz se absteve de fazer sua aparição, ficou sem recompensa a virtude e sem castigo o delito. Deram uma boa surra no escolar modelo em presença do menino mau, que, seja dito em honra da verdade, contemplando o tremendo e injusto castigo, pois sempre implicara extraordinariamente com os meninos angelicais. E assim a moral ficou vilipendiada da maneira mais completa possível, mundo injusto. Em certa ocasião, Jim teve a ideia de fugir da escola, descer ao rio, desamarrar a lancha de um pescador e dar um passeio fluvial. Não sabia remar, não se afogou. Outra vez foi surpreendido pela tempestade, enquanto, ó ação nefanda, se dedicava a pescar traíras em dia festivo e, no entanto, o raio o respeitou. Convido vocês a examinarem desde agora até o fim do ano quantos se inscreveram com destino às escolas dominicais, a fim de se encontrarem alguma coisa pelo estilo. Ali verão, invariavelmente, que os meninos maus que passeiam em lanchas aos domingos, ou que pescam em dia festivo, ou vão a pique, soltos em grupos, ou são pulverizados pela cólera celeste. Como e por que conseguiu escapar Jim da justiça divina é e continua sendo para mim um mistério impenetrável. Em realidade, havia na existência de Jim algo que semelhava a mágico encantamento. Tal era indubitavelmente a razão de suas quase milagrosas façanhas. Aquele menino parecia ter sobre o corpo pele de Satanás. Vão mais algumas diabruras para terminar o conto. Saiba-se que um dia enganou o elefante de uma coleção de feras, estendendo-lhe um pacote de fumo em vez de um pão. O paquiderme, longe de enfadar-se, acariciou o menino com a tromba. Uma noite penetrou no escuro na despensa, onde havia 2 garrafas iguais, uma de anicete, outra de vitriolo. Jim apanhou a que melhor lhe pareceu, satisfez sua sede tomando um bom trago de anicete e deixou intacto o vitriolo. Quando já era crescidinho, se apoderou da espingarda de seu papai e, dirigindo-se ao bosque, matou uma dúzia de pássaros, sem que a arma fizesse explosão em suas mãos inexperientes. Sendo ainda menino, deu tal bofetão na face de seu irmão, que por pouco não se reproduziu o drama de Caim e Abel. O irmão lavou a contusão com água e vinagre, perdoou a Jim, e tudo ficou como se nada houvesse acontecido. Chegado à adolescência, fugiu de casa, esteve ausente vários anos, e ao regressar não encontrou lá em ruínas nem seus velhos pais chorando a ausência do filho querido e ingrato. Antes, pelo contrário, o teto materno estava mais firme do que nunca e os progenitores mais firmes do que o teto. Conclusão:
Jim se casou, teve muitos filhos, cometeu um número infinito de tropelias, enriqueceu roubando todo mundo, e não houve vício que não praticasse com vergonhosa frequência. Foi o terror de sua cidade e, apesar de tudo, hoje desfruta do respeito de seus concidadãos e representa seu país no parlamento. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.